esse texto de sopetão, a primeira coisa que a gente vai pensar é sobre a misericórdia e ajudar as pessoas. Mas o contexto das leituras é mais do que isso. Fala disso, mas é mais do que as pessoas. Quando a gente pega, a gente vê essa parábola tão bonita, a gente pode, olha, Jesus está falando para a gente fazer as coisas para os outros, para a gente ajudar as pessoas. É isso, mas tem mais coisa aqui. Tem uma especial, a primeira parte que é esquecida. Na raiz de tudo, dessas leituras de hoje, é a questão dos mandamentos, do cumprimento dos mandamentos. A segunda leitura da carta dos Colossenses é dito assim, Cristo é a imagem invisível do Deus invisível. Aliás, é por isso que a gente faz imagem de gesso, de crucifixo. Ele é a imagem do Deus invisível. Agora Deus tem rosto, então dá para representar. Representar, não é falar que é. O primogênito de toda a criação. O que significa essa palavra? Depois, se você pegar o texto todo, você vai ver. Olha, ele existe antes de todas as coisas nele têm consistência, ele é a cabeça da igreja, porque Deus quis habitar com toda a plenitude nele, e porque quis reconciliar todas as coisas nele, tudo foi feito para ele e por ele. Presta atenção nisso. Como a gente sabe, Deus sabe de tudo. Deus já sabia que Jesus ia se fazer homem. Diferente do que a gente pensa, todos os homens, todos os seres humanos foram criados a partir, não de Adão, mas de Cristo. Ele é a forma. Ele é o primogênito de todas as criaturas. Então Deus já tinha, antes de criar Adão, criar o mundo, criar os anjos, Deus já tinha a ideia de como Jesus seria como homem, o filho dele, como seria como homem. Ele já sabe de tudo. Então, a partir disso, a partir dele, ele vai formando as pessoas e as coisas. Tudo foi feito por meio dele, que o Filho também é Deus, e tudo foi feito para ele. Ele, então, como que a gente chama uma palavra chique aí na geometria, baricentro. Tudo está em volta dele, tudo tem um sentido em volta dele. Então, como aquela forminha, sabe aquela forminha de pré-escola que você faz lá, casinha, cachorrinho? Você pega aquela forminha e vai colocando no cachorrinho, vai na areia, na terra. Ele é a forma de tudo. E, de modo especial, a forma do ser humano. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele, sob a forma dele. Então, não só em relação ao que somos enquanto rosto, cabelo, alma, virtudes, mas também enquanto função. Olha o que fala o texto da segunda leitura. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas, as do céu e as da terra, as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, a gente, os animais, os anjos, tudo foi criado em função dele. Só que quando Deus quis criar nós, ele quis criar parecido com ele, para que a gente seja igual a ele, diferente do cachorro, diferente da vaca, até mesmo dos anjos. Jesus se fez homem, não anjo. Então é um grau que ele dá para a gente, é uma graça. Na ordem da natureza, presta atenção, na ordem da natureza, um anjo é muito maior do que nós. Mas na ordem da graça, a gente é maior que os anjos. Por quê? Porque Jesus se parece conosco. Continuando aqui, foram criadas todas as coisas, do céu e da terra, visíveis e invisíveis. E aí ele vai falar nome de hierarquia angélica, olha só, tronos, dominações, soberanias, potestades, tudo isso são as hierarquias dos anjos. Ele está falando que até os anjos também foram criados a partir da pessoa de Cristo, só que eles não têm algo que a gente tem, imagem e semelhança de Cristo. Ele existe entre todas as coisas nele têm consistência. Olha agora, ele é a cabeça
do corpo que é a igreja. A igreja não é um CNPJ. A igreja é a pessoa de Cristo. Quando você é batizado, você entra nele. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, de sorte que tudo nele tem primazia. Porque Deus quis habitar com ele toda a plenitude e reconciliar consigo todos os seres. É aqui que é o eixo desse evangelho. Se ele então, se o Filho de Deus é divino, mas se vai fazer homem, repara então que ele vira uma ponte entre as coisas do céu e as coisas da terra. Como se fosse uma ligação aqui, ó. Lá está Deus, aqui está o ser humano. Se ele é de lá, mas se faz aqui, ele se torna ponte entre uma coisa e outra. O serviço de ponte é o serviço sacerdotal. O que é um sacerdote? É alguém que oferece coisas daqui para lá e coisas de lá para cá. Ele é a máxima ponte. Ele faz ligação. Se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e a gente adquire as coisas dele, daquilo que ele seria, como o corpo, a alma, as características, a função também. Quando Deus cria Adão e Eva, há uma primeira função do ser humano, que é ser ponte, que é fazer isso, fazer com que haja uma comunhão e um intercâmbio entre as coisas daqui e as coisas de lá, porque tudo foi criado por Deus. E você lembra no Gênesis, tudo foi criado bom, então tudo pertence a Deus. Qual que é a missão do ser humano então? Era a missão do ser humano, de Adão e Eva. Por isso que os padres da igreja chamavam Adão o primeiro sacerdote. Ele é a primeira ponte. Deus fez tudo ordenado, tudo bom, e oferece ao Pai, oferece a Deus, oferece no amor. O ato de oferecimento de algo a Deus, presta atenção, hein? O ato de oferecimento a Deus na Bíblia se chama sacrifício. Para nós hoje, por causa do sacrifício que foi a cruz, a gente liga sacrifício somente a algo pesado. É isso. Mas não é a dor em si. O que é algo sacrifício? Algo que é oferecido a Deus. Das coisas oferecidas, tem um top: Jesus na cruz. Mas quando você, por exemplo, passa uma dificuldade, vou oferecer para Jesus, você está sendo um sacerdote. É um sacerdócio comum que fala, é diferente do padre. O padre explica. Mas você tem um sacerdócio comum. Quando você oferece a sua oração, quando você oferece o seu sorriso, quando você oferece o seu descanso, tudo aquilo que você pega e oferece a Deus, você está fazendo uma ponte daqui para lá. Você está sendo sacerdote. Tudo aquilo que você pega de lá e traz para cá, por exemplo, você vai lá e reza para o seu filho, e intercede para o seu filho, você traz de lá para cá, você está sendo sacerdote. Essa é a missão. Lembre-se que a gente só pode fazer isso porque existe um único sacerdote, o maior sacerdote. Todos nós somos sacerdotes dentro dele. Nós só somos ponte dentro dele, que é Jesus. Mas essa era a função de Adão e Eva. Então qual que era a função de Adão e Eva? Qual que era o projeto de Deus? Ele criou tudo aqui bom, perfeito, deu esse poder ao homem, você lembra no livro do Gênesis, e aí o homem tem que fazer esse caminho de ida e de volta,
de intercâmbio, de sacrifício, de oferecimento. Ordena todas as coisas e entrega a Deus. Pronto, vai ser feliz. Não tinha dor, não tinha morte. Não era o projeto de Deus. O projeto de Deus era esse. O homem encabeçando toda a criação, levando a criação a Deus e sendo feliz. Só que a astúcia do diabo e a fraqueza nossa quebrou isso. Então veja, o diabo chega para Adão e Eva e fala: olha, esse esquema de Deus aí é um esquema errado, isso aí é uma coisa de ditador. Ele está mandando vocês fazer isso, então vocês não estão sendo livres, isso aí não é mentira dele. Porque veja, se está estabelecido, você tem que pegar aqui, levar para lá, pegar de lá, ficar aqui, cadê a sua liberdade? Não, você tem que ser livre para fazer do seu jeito, isso é liberdade. Faz do jeito que você quiser. Se você, veja, por que Deus escondeu umas coisas suas? Você reparou? Olha o diabo como mente. Você reparou que Deus ele escondeu umas coisas suas? Ele não contou que tem umas coisas? Se você souber dessas coisas, você vai ser que nem ele. O que Deus escondeu? O diabo vai falar: olha, ele escondeu o que é dor. Você sabe o que é dor? Não. Aí, está vendo? Ele escondeu o que é morte. Você sabe o que é morte? Não. Gente, não tinha a morte como a gente conhece. Não era para ser assim. Quando desse o tempo determinado por Deus aqui, de você viver 100 anos, 200 anos, você ia passar igual Nossa Senhora passou, de corpo e alma para lá. Não ia ter a ruptura da morte. Não ia sofrer quem fica e nem quem vai. Não ia ter abalo cósmico, abalo da criação. Tudo isso veio por conta do pecado. Estava tudo no lugar, tudo estruturado. Tudo para fazer esse caminho de lá para cá e vice-versa. A elevação da criação. O demônio vem e fala tudo isso para o homem, e o homem fala: então ele está escondendo mesmo. Então significa que dá para mim ser feliz sem Deus. Eu não preciso de Deus, portanto, presta atenção, eu vou fazer do meu jeito. Está aqui, quebrou os mandamentos. Essa ponte é quebrada. Ele quebra, o homem rompe com Deus. E aqui é interessante, a ponte que era para ser da criação, o homem pegar a criação e levar até Deus, agora ele acha que não é para levar até Deus, é para levar para ele. Tem um teólogo americano que chama Sherman, ele vai dizer assim: antes, tudo era para ser levado a Deus em oferta agradável. Agora o homem acha que ele tem que consumir tudo. Ele tem que consumir tudo porque tudo é dele. Então, você pode pegar aí desde a questão da poluição, do jeito que a gente trata a natureza, até quanto a gente trata as pessoas. No fundo, há um devorar do outro. Eu quero devorar o outro para a minha salvação, para o meu prazer, e não levar o outro até Deus. Eu quero devorar o outro. É só você ver a palavra chula de uma relação sexual também que você conhece, você sabe como que a turma fala. Eu quero devorar o outro. O outro tem que ser algo comível, algo meu. As coisas, eu tenho que gastar as coisas, porque eu não sou ponte, eu sou ponte de mim. Para que houvesse essa ponte entre Deus, entre o homem e Deus, Deus colocou no nosso coração uma fome filosófica, que a gente aprende na filosofia, que chama fome dos transcendentais. O que é isso? No nosso coração tem um imã que aponta para Deus, que é o desejo de buscar, todo mundo tem no seu coração isso. O desejo de buscar sempre aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Está aí, você tem fome disso.
Sabe aquele brinquedinho de escola em que você pega a estrelinha, encaixa na estrelinha, pega o quadradinho, encaixa no quadradinho, você tem que encaixar nas peças? Muito bem, no seu coração tem um buraco aí para aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Quando você encontra aquilo, aquilo encaixa aqui. Por quê? O que é bom, belo e verdadeiro no fundo de tudo? É Deus. Não é? Na Bíblia, o bom, belo e verdadeiro é uma palavra só. Kalos. Como se fosse calo de mão, sabe? Kalos. Resume tudo. Aquilo que é bom, belo e verdadeiro. No fundo é Deus. Deus é a bondade. Deus é a beleza. Deus é a verdade. Mas você percebe que você tem fome disso. Ninguém casa com uma pessoa que acha feia. Mesmo que o cara seja fraco de feição. Não, o cara, né, judiado aí na lata. A mocinha viu alguma coisa ali. Não é? Vai ver, gostou do centroavante dele ali. Só um dente, só... Ela assim, sempre tem alguém que gosta, não é? Você não gosta de ser enganado. Santo Agostinho fala assim, eu encontrei muita gente que gostava de enganar, mas nunca alguém de ser enganado. Porque você quer a verdade, você não quer viver na mentira. Bom, belo e verdadeiro. Só que assim, essa quebra da ponte e esse negócio da gente querer devorar faz com que a gente queira isso, queira o bom, belo e verdadeiro, mas a gente não entende que é Deus. A gente acha que é as coisas nossas. Então, por exemplo, frases do tipo que a gente escuta toda hora assim: o importante é ser feliz. O que é isso? É o cara que está procurando bom, belo e verdadeiro, mas não em Deus, porque Deus é um chato. Percebe? Eu quero fazer do meu jeito. Todo pecado seu é um querer fazer do seu jeito. Qualquer pecado, você está brigando com Deus, você está falando, não é assim. Eu defino o que é bom. Eu defino o que é belo. Eu decido o que é verdadeiro. Hoje, nos dias de hoje, é pior ainda, porque entrou uma filosofia satânica no nosso meio, que o nome chique, você conhece, mas o padre vai falar o nome chique, é relativismo. É só nome chique, mas você conhece porque você escuta toda hora aí, na sua casa, na escola, principalmente, na família, no trabalho, que é quando a pessoa fala assim, não, mas cada um tem sua verdade. Não, o belo é aquilo que os olhos enxergam. O bom é aquilo que você acha que é bom. Isso é diabólico, gente. Porque Deus colocou uma estrutura das coisas. Existem sim coisas mais belas que as outras. Uma flor é mais bonita do que um lugar sujo. Uma criança é mais bonita que uma flor. Logo, as coisas têm uma hierarquia de cuidado. Uma criança vale mais do que uma flor. Há uma beleza objetiva que o mundo quer, as artes, presta atenção, olha, essa melia ia longe, hein? Vai acabar meio disso de largar o padre. O que as artes, elas foram criadas para quê? As artes, a beleza, a música, a escultura, a pintura, elas foram criadas para nos levar até a beleza. Pensa assim, você vai numa missa e de repente está lá um canto, a liturgia, os paramentos, tudo aquilo ajuda você a pescar lá em cima. Se você vê que o canto está zoado, o padre está zoado, tudo sujo, tudo não eleva, não traz elevação. A obra de arte, por exemplo, a pintura, a escultura, você olha assim, sei lá, olha uma imagem bonita de Nossa Senhora, com o rosto de Nossa Senhora, você fala, nossa, se essa imagem é assim, imagine ela mesmo. Veja que você já subiu. Se você fala assim, nossa, se esse cantor, se esse coral é assim, imagine os anjos cantando. Você já subiu, você já está pensando no céu já. Só que o que as artes estão fazendo agora? Elas não querem mais, isso é do mundo de hoje, elas não querem mais buscar beleza. Elas querem quebrar paradigma. Elas querem quebrar dogma, elas são usadas para quebrar a ponte.
Então, hoje em dia, a arte, quanto mais ela chocar, eles acham que é melhor. Por isso você vê lá o cara pelado, fazendo as crianças parpar ele, e fala que aquilo é arte. Por isso você vê um cara pega um crucifixo de acrílico, vazado, um crucifixo, e enche de urina. Ele fala que é arte. Porque é para chocar, não é para levar para a beleza. Por quê? Porque a ponte quebrou. Eu decido o que é belo. Eu decido o que é bom. Eu decido o que é verdadeiro. É satânico. O que vai trazer? Depressão, falta de sentido na vida, suicídio, tristeza, busca dos prazeres, vai ser isso. Aqui entra o conserto de Deus. Deus poderia ter falado assim: se virem agora então. Vocês querem viver do seu jeito? Vivam então. Não é assim que a gente vai com a turma? Eu ajudei, não quis, agora você que se dane. Deus podia falar isso, mas Deus amou tanto o mundo, que não só fez o mundo a partir da forma que é Cristo, mas consertou o mundo com a forma. Olha o final da segunda leitura. Lembra que o padre falou? A primeira parte da segunda leitura está falando que ele tudo foi feito a partir dele. Essa coisa quebrou. Olha o final. Porque ele quis reconciliar consigo, Deus Pai, quis reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu. Deus quis consertar. Como que ele quis consertar? Olha no final. Realizando a paz, ou seja, consertando, colocando tudo no lugar, pelo sangue da sua cruz. Além de Jesus ser forma, ele vem e conserta o que estava quebrado. Presta atenção, porque essa é a dica já do final, lá no final. Depois o pai vai falar bastante ainda, mas lá no final você vai ver que ele, Jesus, no fundo é o samaritano. Guarda isso, que quem está caído no caminho é nós. Muito bem. O que a gente rezou no começo da missa? Na coleta. A coleta não é a sacolinha, a coleta é o primeiro oremos da missa. Lembra que o padre fala? Olha, coloca a sua intenção. O padre está coletando as suas orações, por isso que o sacerdócio do padre é diferente de vocês. O padre vai pegar as orações de vocês e vai levar lá para Deus. É o sacerdócio do padre. De modo especial, ele vai levar o sacrifício de Cristo e vai levar para Deus. Isso aí o padre explica outro dia. Mas veja, o que a gente rezou? Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram. Lembra da ponte? Estamos quebrados. O bom, belo e verdadeiro para nós é aquilo que interessa para a gente. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para que retornem ao bom caminho. Presta atenção que se ele não dá a luz, você não volta. Pensa na parábola. O cara foi assaltado pelos pecados, foi assaltado pelo demônio, foi assaltado pelo mundo, ele está caído lá, ele está morto. Pelas forças dele, ele não consegue se restabelecer, ele vai morrer lá. Essa situação nossa, então, é o seguinte: se ele não nos ajudar, a gente não sai dessa situação de morte. Olha de novo. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retornar ao bom caminho, dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo aquilo que é digno de ser chamado de cristão, ou seja, rejeitar tudo que é mal e fazer as coisas boas. Basicamente o que é? Senhor, ensina-nos o caminho certo, para que a gente faça as coisas
A gente nega as coisas ruins e faça as coisas boas para que a gente volte para a ponte, a gente volte a ajeitar as coisas. Se ele não iluminar, eu não vou saber, certo? Muito bem, primeira leitura agora. Ele vai falar que ele vai iluminar. Fala assim, ó. Moisés falou ao povo: ouve a voz do Senhor, falando para o povo, escute a voz do Senhor. Olha agora. E observa os seus mandamentos, que estão escritos nessa lei. Converte-te para que o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ele está falando assim, ó, de tudo isso que o pai está falando. Nós não conseguimos voltar pelas nossas forças, a gente está caído na estrada. A gente não sabe o que faz para melhorar. Se largar para nós, só vai piorar. E é o que está acontecendo. Então ele vem e ilumina e fala assim: olha, você tem que fazer isso. Chega para você, para mim, para você, e fala: você tem que fazer tal coisa. Deus falando. Você não pode fazer tal coisa. Isso aqui você tem que fazer, isso aqui não. Ele precisa iluminar. Essa iluminação, e ele falando, faz assim, faz aquilo, se chama mandamento. Percebe? Qual que é a ideia que a gente tem de mandamento? Nossa, como Deus é chato. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que rezar, tem que ir na missa. Nossa, que chatice. Por que a gente pensa assim? Porque a gente está caído no caminho. E a gente pensa, a gente acha que sabe o que é bom, belo e verdadeiro. Então, para mim, é bom ficar na cama hoje, não ir na missa. Mas olha que a gente pediu: Senhor, dai a luz aos que erram. A gente precisa que venha de fora essa orientação. A gente precisa que venha de fora essa orientação, senão a gente não vai saber fazer. Então, os mandamentos, no fundo, é uma receita para você ser feliz, para você voltar para Deus, para você voltar na ponte, e não Deus que é um sacana, Deus que... Esses dias eu vi uma psicóloga, olha, se eu pegar uma mulher dessa, falando que esse monte de depressão, de jovens se suicidando e querendo se suicidar, tal coisa, é culpa do cristianismo, que fica colocando peso nos jovens, nas crianças, que tudo é pecado, que tudo é pecado. É isso, ela está entendendo assim, que ser livre é fazer o que dá na cabeça. O bom, belo e verdadeiro é eu que faço o que é, eu que falo o que é. E que o pecado o mandamento é um peso. Não é, gente, o mandamento é: você quer ser feliz? Faz o que eu estou falando. Não faça o que eu estou falando. A gente não sabe das coisas, é preciso iluminar. Quer ver? Você vai, qualquer coisa que você comprar, já é por lei. Você tem que ter um manual de instrução. Hoje em dia, o manual de instrução é no papel e online. A empresa tem que oferecer online também. Um material de instrução, por quê? Porque quem vai saber falar da coisa que foi feita é o criador, é o construtor. Então você compra um microfone, vai vir numa caixinha bonita, tal e coisa, e vai vir um manual. Nesse manual vai estar escrito lá: olha, o uso desse microfone é assim, assim, assado, a bateria deve durar tantas horas, recarrega a bateria, tira a bateria do microfone, não deixa dormir a bateria no microfone, não põe em lugar úmido, não molha, não derrube, não sei o que. Olha, não. Nossa, que turma chata, não pode fazer nada. Você não pensa assim. Você olha aquilo e fala assim: meu, o cara está cuidando de mim, para que eu não precise comprar outro microfone daqui 2 meses. Mas quando a gente escuta que Deus fala: não minta, não rouba, não fala, você fala: meu, que Deus é chato, meu. Por quê? Porque está essa briga no seu coração, parece que Deus é seu inimigo. Eu quero fazer do meu jeito, eu não quero ir na missa hoje, eu quero dar um tapa na cara dessa pessoa, eu não quero viver a fidelidade no casamento, eu não quero, porque eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser... E Deus está falando: você não vai ser feliz assim, você vai quebrar o microfone.
Repara então, observa todos os seus mandamentos e preceitos, converte para o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma. Na verdade, esse mandamento que te dou hoje, presta atenção, não é difícil demais. Deus está falando assim, eu não estou dando nada para vocês que é impossível fazer. Ai, Pai, a santidade é dura, né? Não, duro é ser pecador, gente. Difícil é ser pecador, porque você briga com Deus. Você está brincando contra Deus, isso que é ser duro. Só que na nossa cabeça está tanta luta contra Deus. Lembra São Paulo que fala assim? Olha que essa palavra de São Paulo é demais, né? Faço, no meu coração uma briga. Faço o mal que não quero, e o bem que eu quero eu acabo deixando de lado. A gente começa a brigar com Deus. Achar que Deus que é chato, Deus que, tem que ir, tem que fazer, tem que viver assim, que coisa. É o microfone, gente. Continuando. Não está fora do seu alcance. Ser santo não está fora do seu alcance, Deus está falando. Viver os mandamentos não está fora, é possível. E é mais fácil. Tem um santo da igreja, chama São José Maria Escrivá, que fala, um santo nunca é uma pessoa esquisita. Começou com esquisitice, já está fora da norma. Não está no céu, para que possa dizer, quem subirá ao céu para apanhá-lo? Aqui é uma figura, ele fala assim, cumprir os mandamentos não é algo impossível, que está lá em cima, numa montanhona, lá em cima, você tem que subir o Everest. Depois ele fala assim, também não está em atravessar um oceano a nado. Não é isso, ele não está pedindo impossível para nós. Não está no céu, para que possa dizer, quem que subirá até o céu para apanhar isso, os mandamentos? Nem está do outro lado do mar, para que possa alegar, mas quem que vai atravessar a nado para apanhar? Não é difícil, Deus está falando, não é difícil, eu vou te ajudar, mas você precisa da minha ajuda. Quem nos ensinará para que possamos cumprir? Olha a palavra, mas quem que vai nos ensinar isso? Meus irmãos, aqui, vou terminar, depois eu vou explicar. Ao contrário, essa palavra está bem ao teu alcance, está ao teu alcance, está perto da sua boca, está perto do seu coração, para que possas cumprir. Eu não estou pedindo nada impossível para você. Viver a castidade, viver a fidelidade na oração, ser uma pessoa boa, pôr Deus em primeiro lugar, não é o impossível que eu estou pedindo. Eu estou pedindo algo que é da sua natureza. A sua natureza lá atrás era assim, de Adão e Eva era assim. Como foi quebrado isso, agora você acha difícil. Mas não é, volta aquilo que você é. Lá no oremos de novo. Para que retorne ao bom caminho, para que se converta. O que é converter? Não é mudar de rota? Só que assim é o seguinte, os mandamentos então vêm para consertar o microfone. Se comprou algo, não faça assim, faça assado. Quem é que pode falar o que a gente pode fazer ou não? O nosso fabricante, gente. Não é isso? O fabricante deixou para nós manual de instrução? Sim ou não? Sim. Aqui, ó. A turma lê? Não é assim que você faz também com as coisas? Compra televisão lá, aqui manual, nada, vai ligando na tomada, vai não sei o quê. Depois que queima, vai lá na Casa Bahia, já veio assim, veio nada, não sei que foi ligando tudo errado. Né? Veio assim, não sei que tem, veio assim. Veja, ninguém leu o manual. E aí, olha só, não leu o manual e quer dar palpite. Olha, pensa assim, vem um cara aí e fala assim, você viu que eu falhou o microfone hoje? Eu vi. Então, sabe por quê? Deixa ele dentro de um tambor com água. Você fala, o que você está falando? Não pode. Não, cara, que pode. Uma vez eu fiz assim, assim, assado. Deus fala assim, não minta. O cara fala, não, mas eu acho que não tem problema mentir. Gente, é conversa de louco. Você está lá,
aqui na vila, você está aqui na vila, aí estão fazendo um viaduto, vem a prefeitura, vem engenheiro, vem só os mega power aí para fazer o viaduto. Aí você está passando ali, você para ali, fica olhando, aí tem um cara ali, você fala assim, meu, o que estão fazendo aí? Ah, estão fazendo um viaduto aí, ó, vai ligar aqui com lá, vai ser assim, vai ser assado, vai ser... Aí você fala assim, nossa, que coisa boa, hein? O cara fala, não, porcaria. Eles têm que começar lá, fazer assim, fazer de outro jeito, fazer um arco aqui, fazer... Ah, é? O senhor que é o responsável da obra? Não, eu sou o pipoqueiro aqui da vila. Meus irmãos, é isso que a turma faz. A turma quer dar palpite em Deus. A turma quer falar assim, não, isso está errado. Olha a frase, eu sou católico, mas eu acho que devia liberar o aborto. Está vendo? É pipoqueiro, é conversa de pipoqueiro, gente. É conversa de gente que quer pôr o microfone dentro da água, vai quebrar. Eu sou católico, mas eu acho que não, o amor é de todas as formas, pode de todo jeito. Não, eu acho que não precisa confessar, eu confesso com Deus. Não, Deus, olha só, eu não vou na igreja, eu rezo em casa. Igreja é só lugar de gente falsa. Foi isso que Deus falou? Tem um mandamento que é para você ir. Tem um mandamento que fala guardar domingos e dias de festa de guarda. Ele está mandando de forma direta e o cara está falando, não precisa. Pipoqueiro, bom, belo e verdadeiro. Eu que decido o que é bom, belo e verdadeiro, não Deus. Para de achômetro. Para de achar. O pipoqueiro não estudou, o pipoqueiro não sabe nada da coisa que é da palpite, ele sabe de pipoca. O cara nunca leu a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Vou dar uma dica para você. Tem uma Bíblia, tem uma protestante e uma católica. Procura a católica que vai vacilar aí. Tem uma Bíblia que você compra, eu não vou lembrar o nome. Pergunta para o Padre Sandro, ele lembra. Mas se você pôr, você vai achar na internet. Que tem um roteiro de ler 3 passagens por dia. Uma do Antigo, um Salmo e uma do Novo. Em um ano, se você fizer o roteirinho ali, você lê a Bíblia inteira. Está lá, dia 1, aí você vai lá ler. Dia 2, dia 3. Primeira coisa, já leu a Bíblia? Já leu o manual? Já leu o manual da igreja? Daqui a pouco o padre vai falar da igreja, que está na parábola também. Já leu o catecismo? Sabe do catecismo? Já viu o que os santos falaram? Já viu o que o Papa falou? Então por que eu quero dar opinião? Porque nós vivemos num tempo de soberba intelectual, em que todos, mas de modo especial quem faz faculdade, tem essa desgraça. Que achar que é a última bolacha do pacote. Veio Agostinho, veio São Tomás de Aquino, vieram os papas, vieram Jesus, mas é ele que sabe o que é certo e o que é errado. Por causa de um diploma na parede. Se tem um negócio que eu tenho birra, é soberba intelectual. De professorzinho em faculdade. Leu meia dúzia de livros e fica falando um monte de groselha para a molecada que não lê nada, e aí é culpa sua, e daqui a pouco está entortado. O moleque vem na igreja, é acólito, ajuda aqui, de repente começa a fazer a faculdade e faz assim com a cabeça. Vem falar com o padre. Traz as perguntas para mim. Pensa assim, você torce para um time aí. Torce para o Corinthians, né? Isso aí é falta de apanhar também quando era criança. Aí ele vê que o time dele está quase falindo, né? Está quase falindo. Eu não posso tirar muito sarro, porque o meu também, né? Mas assim, está quase falindo, ele fala assim, acho que eu vou mudar para outro time. Acho que o Flamengo está ganhando bastante, acho que eu vou mudar para o Flamengo. Aí ele vai lá e fala para o amigo dele, flamenguista, estou pensando em mudar de time, o que você acha? O que o cara vai falar? Mude, lógico, você é bobo. Se ele está com dúvida do time dele, ele tem que tirar dúvida com gente do time dele. E não com outro. Aí eu estou com dúvida, padre. Por que tem o Papa? Por que Maria é imaculada? Aí eu vou perguntar para protestante, vou perguntar para ateu, vou perguntar. É lógico que o cara vai falar só groselha, vem falar para nós.
Vai fazer curso, toda hora aqui na paróquia tem curso para fazer. Vai ler, vai estudar, tem 1 milhão de padres aí na internet, mas não, a gente quer dar palpite. Não lê nada, não estuda nada e dá palpite. Eu acho que Nossa Senhora não foi virgem não. Falou, né, o pipoqueiro da vila. Meus irmãos, olha só, você precisa então entender que cumprir os mandamentos é ser feliz, não é um peso. Para de brigar com Deus. Só que assim, a coisa está tão enraizada no nosso coração, e a doutrina não é coisa fácil. Quando a turma pergunta, por isso, veja quando você está debatendo com um protestante, ele vai, enche você de perguntas, não deixa você responder. Por que não deixa você responder? Porque para você responder, você tem que montar um argumento. Demora, como se fosse uma corrente. Você faz um gominho e fecha. Perguntar é mais fácil que responder. Então ele chega e enche você de pergunta, e parece que você não sabe nada, e aí você fica desnorteado. É tática protestante isso. Eles têm curso para isso. Eles têm curso para deixar você destabilizado. Olha, se ele começar a falar isso, você fala assim. Se ele começar a falar isso, você fala assim. Tudo texto fora de lugar. Aí católico não estuda, fica aí cara de bocó. Mas presta atenção, e com os ateus também, com quem fala mal da igreja, porque a igreja matou milhões na Idade Média, vem falar com o padre. Vem falar com o padre para ver se é isso. O que se mata hoje, por exemplo, de aborto, nos Estados Unidos, dá mais do que gente que morreu na Segunda Guerra Mundial. Em 1 ano. Ninguém fala nada. Vem falar com o padre. Em 500 anos, a Inquisição, que eles falam que matou 15 mil pessoas. 15 mil pessoas em 500 anos. O comunismo, em 100 anos, matou 100 milhões. 15 mil em 500 anos. Faça a conta quanto que dá por ano. Não era para ter matado nenhum. Não, nenhum. Mas parece que lá foi um banho de sangue. E se esquece o que fez aqui. O que o capitalismo mata também, gente. Fica aí defendendo, achando que a igreja é só contra o comunismo, é contra todo o sistema que vai contra Deus, e os dois são. Outro dia o padre fala. Mas veja, no começo, você não precisa entender. No começo, você só tem que obedecer. Com o caminho, você vai entendendo. Vou explicar. Você que é pai e mãe, você chega para o seu filho e fala assim, vai para a escola. Não, mas não quero, não. Filhinho, senta aqui. Você tem que ir para a escola, porque você tem que fazer o A, fazer o B, depois você vai estudar, vai trabalhar, é assim que você fala? Você fala assim, vai para a escola, estou mandando. Não é assim? Vai tomar banho. Ele sabe o porquê? Não sabe. Por quê? Porque a cabecinha dele não consegue entender. Então não adianta você ficar gastando o seu latim lá, que ele não vai entender. Naquela hora a criança só tem que obedecer. Quando você está falando com criança, você que é pai, aprenda. Você vai fazer porque eu estou mandando. Essa frase é bíblica, gente. Você vai fazer porque eu estou mandando. Você tem uma autoridade, 4º mandamento, você tem uma autoridade que você tem que exercer. Levar o seu filho aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Agora tomar banho é aquilo que é bom. Você vai tomar banho. Mas vai tomar banho, não vai ter que levar patinho, fica negociando com a criança. A hora que chegar a 14, 15 anos, depois você vai negociar na biqueira, hein? Estou mandando. Muito bem, obedece. Quando ele tiver filho, quando ele ficar jovem, ele não vai ficar sem tomar banho, ele vai lá com as menininhas, lá, aquela nhaca, aquela eslovaqueira, porque daí ele já entendeu que ele precisa tomar banho. Padre, eu não entendo por que eu tenho que ir na missa todo domingo. Agora, pega e vai. Você vai lendo a Bíblia, vai fazendo um curso, vai escutando homilia. Entendi.
Aí já começa a mudar, já vai na alegria já. Se antes o moleque lá, a criança não queria tomar banho, agora ele passa perfume. Agora ele quer ficar bonitão, quer ficar não sei o quê. Meu, é assim. A gente acha que a gente tem que entender para fazer. Não é. Essas coisas, primeiro você obedece, depois você faz. Meus irmãos, para de brigar com Deus, todas as coisas são assim. Você vai tirar carta, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Depois de fazer o exame para ver se você não é doido, né? Cole a cabecinha do hominho na perninha, no corpo, não é assim que vai lá, aqueles exames psicotécnicos? Muito bem, passou para o psicotécnico, o que você tem que fazer? Pega o carro? Você tem que estudar a placa de trânsito, você tem que estudar os mandamentos do trânsito. Você não chega lá e sai dirigindo, você tem que saber os mandamentos. Depois que você saber os mandamentos, é que vão dar um carro para você. Depois que você saber os mandamentos, aí, por exemplo, o padre, aí que ele vai ser ordenado padre. Depois que você saber, que aí você vai pegar e vai falar assim, olha, mas Santo Agostinho falou assim, mas depois que você saber, mas não, essa placa está errada, essa placa não significa isso. Por quê? Porque primeiro você obedece, com o caminho você vai entendendo, vai dando entendimento, mas não, eu quero entender para fazer. O demônio não vai deixar você entender. E aí o mandamento é coisa chata. Coisa chata, não pode isso, não pode aquilo. Gente, se Deus não regular, pensa assim, um mundo sem os mandamentos. Já tinha acabado faz tempo, gente. O que segura o mundo é o cristianismo ainda. Mesmo nas nossas falhas. Olha só, a pessoa vem e fala assim, por exemplo, tem um satanista chamado Alex Crowley, que influenciou muita banda de rock, aí, influenciou Raul Seixas, com aquela sociedade alternativa, que era uma coisa esotérica, satanista, né? E ele, na música mesmo, sociedade alternativa, o refrão é o seguinte, faze o que tu queres, porque tudo é da lei. Se você quiser tomar banho de chapéu, toma. Veja, faz o que tu queres, tudo é da lei. Tudo é permitido. Não pode proibir nada. Tira os mandamentos. Então tudo é permitido. Então eu posso chegar e violentar uma criança? Se alguém vai lá e me fecha no trânsito, eu vou lá dar um tiro nele, porque tudo é permitido. Gente, o que segura ainda as coisas para não ser pior é o cristianismo, mesmo nos nossos defeitos. Tem um teólogo húngaro que ele fala assim, imagine um mundo, se o mundo combinasse, vamos supor assim, o mundo todo combinasse, chegasse lá um cara e falasse assim, vamos combinar o seguinte, hoje, vamos ver se esse negócio é bom, hoje todo mundo vai cumprir todos os mandamentos. E aí todo mundo entrasse nessa dinâmica, a gente ia ter um dia de paraíso na terra. Você ia largar seu carro aberto, você sabia que a turma não estava falando mal seu, que não estavam roubando você. Percebe? Mas a gente acha que Deus é chato, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Meus irmãos, os mandamentos são para nos ajudar. Você faz e ao longo do caminho você vai entendendo. E aí você vai pegando gosto, aí vai dando gosto, porque daí você entende ainda. Mas de início, só cumpre. Outro ponto que o pai tem que falar. Tem coisas que é fácil de você identificar que são erradas. Mentira. Você sabe quando é mentira, quando é uma mentira. Você sabe. Você sabe quando é uma fofoca. Você sabe quando você está com preguiça, não foi na missa. Você sabe. Mas tem mandamento que é difícil de identificar. Vou explicar. Cada mandamento, os 10 mandamentos, como o padre falou, a primeira coisa, tem que saber os mandamentos, tem que saber a placa de trânsito. Se você não sabe a placa de trânsito, como é que você vai? Mas eu procuro saber? Não, eu procuro dar opinião. Eu acho que isso não é pecado. A placa de trânsito, o que ela está falando? Ela está falando isso? Não, então você está louco, você está de pipoqueiro aí, gente. Cada mandamento é como se fosse aquela gaveta de escritório, aquelas antigas, lembra? Você puxa assim, e dentro tem um monte de pasta. Por exemplo,
Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Eu sei que não é para pegar contra a castidade. Muito bem, se puxa essa gaveta, dentro está ali pornografia, masturbação, homossexualismo, relação fora do casamento, adultério, tudo que é relacionado a ato sexual fora do casamento, independente do que seja. Não é que o homossexualismo é pior que adultério, isso, independente do que seja, pecado, ato sexual fora do casamento é ir contra o bom, belo e verdadeiro. Eu não acho isso. Você leu isso aqui? Você escutou o que Jesus falou? Não, mas eu não acho. Aí. Se puxa lá, não matar. Você sabe identificar. Não matar, mas também pode ser matar com a língua. Matar a reputação de alguém. Matar com o olhar. Matar um inocente. Veja, tem coisa que é meandros. Vou dar um exemplo, quer ver? O casal não tem filhos. Aí colocam para ele para fazer em laboratório. Aí a igreja fala que não pode, porque é meandro. O casal estudou, o casal aprofundou na Bíblia, o casal não, mas ele acha que ele pode, porque a ciência falou que pode, ele acha que ele pode. Mas o mandamento está falando isso, o mandamento está falando que não pode. Padre, eu não entendo de biologia, eu não entendo. Então só obedeça. Padre, eu entendo de biologia. Tá bom, então senta aqui, o padre vai explicar. Percebe? Não pode por quê? Porque, primeiro, o ato conjugal é um ato unitivo, não feito em laboratório. É vida, vai gerar vida. A vida é dada ao casal e não ao laboratório. Segunda coisa, manipulação genética. Eu quero um filho loiro, eu quero um filho negro, eu quero... Isso aí não é de Deus. Isso aí é eugenia, isso aí é Hitler. Terceira coisa, a coisa não é tão simples como falam. O aborto, a turma pensa que, por exemplo, no aborto, sai que nem rolha, a criança sai assim, saiu. Nos Estados Unidos, uma mãe que vai abortar, lá tem clínica de aborto, uma mãe que vai abortar, ela não pode ver o procedimento antes. Ela não pode ver uma amiga fazendo, porque senão ela desiste. Dopam ela e aí ela vai abortar. Mas veja, vai colocar a inseminação artificial, vai fecundar o óvulo fora da barriga da mãe, fora do ato conjugal, não vai fecundar vai fecundar 20, 30. Para nós, fecundou espermatozoide, uniu com o óvulo, já é vida. Deus cria uma alma do nada lá. Deus faz assim, já é vida. Então você tem 30 vidas ali na geladeira. Não vai colocar as 30 na mulher. Vai colocar 1 ou 2 para ver se vai. Paga caro e nem sabe se dá certo. Vai colocar 1 ou 2 lá. Muito bem. Nasceu. É filho. Vai ser batizado. Vai cuidar. Vai ter todo... Como? Só que o que você faz com as outras 20 crianças que estão na geladeira? O casal, ele tem que pagar um aluguel para aquelas crianças ficarem ali, para aqueles ovos ficarem ali. Não pagou o aluguel e deu 1 ou 2 anos, vai para o lixo. É aborto. Padre, eu não entendo de biologia. Tá bom, mas a igreja falou que não pode, então você não precisa nem procurar saber de tudo isso que o padre falou. Só basta obedecer. Você tem a igreja para dar segurança para você, para falar isso para você. Percebe? Tem pecados, então, que você identifica fácil, mas tem pecado que você precisa da ajuda da igreja. Parábola. O cara está caído no caminho, o cara está morrendo. Jesus dá o primeiro socorro lá. Ele vai ali, ele é o bom samaritano, ele é o estrangeiro que vem, que se importa conosco. Lembra que primeiro passa um samaritano, primeiro passa um sacerdote, primeiro passa um levita. Levita é tipo de um sacristão, de um acólito. Passou 2 pessoas que tinham uma função sacerdotal ali. Lembra que no começo Adão e Eva tinham uma função sacerdotal? Ou seja, o homem caiu na estrada e ninguém ligou.
Jesus se compadeceu. Olha o Evangelho. Por acaso... Não, aqui, ó. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Jesus olhou para nós e teve compaixão. Foi lá e deu o primeiro socorro. Qual que é o primeiro socorro? Derramou óleo e deu vinho. Sinal do batismo e da Eucaristia aqui. É o primeiro socorro que você recebe. Depois, cuidou dele. Colocou ele no lombo do seu animal. É a mesma coisa que falar assim, colocou ele no ombro dele. E levou o homem para onde? Para uma pensão no meio do caminho. Essa pensão é a igreja. Cuida dele. Cuida dele. Eu vou voltar a buscar ele. Aí a gente acerta as contas. Percebe? Qual que é a minha função de padre? É essa. Qual que é a sua função? Também é essa. No final, para acabar agora, Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos três foi o mais próximo do homem? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia com ele. Olha aqui agora. Vai tu e faz a mesma coisa. Ele está falando assim: o que eu fiz para você, agora você vai para ele. Você não estava no caminho? Você não estava caído? Você não sabia nada do mandamento? Você não sabia nada da lei de Deus? Você não sabia nada? Agora vai e faz a mesma coisa para ele. Perceba que aqui, no centro das leituras, Jesus está falando do cumprimento dos mandamentos, gente. O fariseu chega e fala para Jesus, volta sempre na base do que está escrito. O cara chega e fala assim: mestre, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Uma pergunta boa, gente. O que eu devo fazer para ir para lá, para ir lá com Deus? O que Jesus responde? Cumpre os mandamentos. O que está escrito? Como lês? E aqui tem uma jogada que você tem que perceber, que o padre tem que explicar para você. Os 10 mandamentos, eles foram dados por Deus em 2 tábuas de pedra. Como você sabe, você vê aí em imagem, em filme, Moisés segurando com as 2 tábuas de pedra. Mas diferente do que a turma pensa, ela não está 5 de um lado e 5 de outro. De um lado da pedra tem 3 mandamentos. Do outro lado tem 7 mandamentos. Por quê? Porque os 3 primeiros têm a ver com Deus. E os outros 7 com o próximo. Lembra que o padre falou que é reduzir muito o texto, você pegar e falar que é simplesmente, somente ajudar os outros? Porque ele fala a primeira parte. Como lês? O cara responde: eu tenho que cumprir a primeira tábua. Ele responde com a primeira tábua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a inteligência. Com isso aí ele resumiu os 3 primeiros. Qual que é o 3 primeiros? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e dias de festa de guarda. Os 3 primeiros têm a ver com Deus. E os outros 7? Depois ele fala assim: e amar o próximo como a si mesmo. Os 7 ele resumiu nisso. Então está ali as 2 tábuas. Então veja, ir para o céu não é só fazer um, fazer outro, tem que fazer os 2. Percebe que é uma catequese que Jesus está dando? A parábola do samaritano está em função do que foi falado antes, e não simplesmente solto na jogada. E aí você tem que olhar e perceber qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer disso tudo que o padre falou. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que está escrito na lei? Como lês? O fariseu respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a inteligência. Primeira tábua. Meus irmãos, você quer salvar sua família? Você quer se santificar? Você quer ter vida feliz? Vive esse mandamento. Quanto mais você amar a Deus, mais você vai salvar sua família.
Quanto mais você amar a Deus, mais você vai ser feliz. A consequência vai ser a vivência dessa segunda tábua. Aí ele continua. E ama, o fariseu falando, hein? E ama o teu próximo como a ti mesmo. A segunda tábua, os outros mandamentos. Jesus fala assim, muito bem, passou na prova. Aí que o cara pergunta, mas quem que é o meu próximo? Aí Jesus vai fazer assim, ó. Olha, tem essa parábola, tal e coisa. E ele está falando assim, perceba o que eu fiz para você. Você estava caído, estava sem mandamento, estava morto. Eu fui lá e te dei vida. Agora que eu te dei vida, vai e faz a mesma coisa para o outro. Gente, mude a perspectiva sua de cumprir mandamento. Para de achar que é algo de professora, de militar. Ah, que coisa, tem que fazer, coisa chata, não sei o que, papapá. Como o padre falou, eu quero ser feliz. Cumpre o mandamento. Não estou entendendo, agora só cumpre. Ao caminho você vai entender. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.